Estamos ao vivo para o 10º dia do nosso jejum, 21 dias até que a casa esteja cheia. Glória a Deus, aleluia. E aí, será que nós teremos gente querendo ouvir hoje sobre aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco? Glória a Deus, já temos algumas pessoas entrando aqui. 10º dia do nosso jejum. E aí, como é que você está? Como é que está o jejum para você? Estamos chegando quase na metade, né? Amanhã já é a metade do nosso jejum. Eu estou super motivado, cada dia crendo em coisas novas em Deus, coisas maiores, sendo trabalhado também pelo Espírito. Está sendo muito bom esse jejum, em todas as áreas. Você sabe, eu estou ouvindo muitos testemunhos. Ontem nós tivemos aqui a nossa aula do CTL e estava ouvindo uns testemunhos poderosos que Deus tem feito nesse jejum. Cumprimento a todos vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui comigo hoje. Fico tão feliz de poder fazer com você essa live todos os dias. Eu tenho o maior prazer em estar aqui. Espero que você esteja sendo abençoado nesses dias. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre a lição do livro Sacerdotes do Espírito Santo. Você sabe, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Fernando, graça e paz. Ricardo também lá de Belém entrou aqui agora, irmão precioso, família preciosa na verdade, ele é a esposa. Silvânia também está conosco. Ana Cristina, Flávio, Roberto, graça e paz. Rogério Honorato, seja bem-vindo, Rogério. Pastor Renato, amanhã nós estaremos juntos aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo à nossa live. Prazer ter você conosco aqui. Lucas também de Três Marias. Hoje eu quero falar sobre a 10ª lição que está no seu livro. E aí, você já adquiriu o seu livro? Sim ou não? Você sabe que nós vamos ter que mandar fazer mais livros. Se você não adquiriu o seu livro, o pastor Adriano me informou isso hoje pela manhã, que os livros acabaram. Os livros acabaram. Você não acreditou que ia acabar, né? 500 livros vendidos. Você deixou para a última hora. Ele está olhando lá, ver se tem como nós fazermos mais 200 livros. Jaqueline Nogueira está aqui também, boa tarde. Emily Ramos, já tem o meu. Então pegue o seu livro aí na 10ª lição. Hoje eu quero falar sobre sacerdotes do Espírito Santo. Eu quero, pastor, manda para a videira do portal. Fala com o pastor Adriano, manda o telefone, manda o contato no telefone dele. Já passei aqui já. E você vai poder adquirir o livro se nós formos fazer mais. Quem já adquiriu o livro aí e está sendo edificado? Escreve aí para mim, só para eu saber. Coloca aí se você está sendo edificado com esse livro. Olha, eu estou tão feliz porque estou vendo meu filho lá em casa, todo dia ele lê um capítulo e ele faz as anotações do livro. Vamos mandar essa live aí mais para mais 5 pessoas? Vamos lá? Vamos. Pastor Marcelo Marcondes está conosco aqui. Livro abençoado, o Tom está dizendo, glória a Deus. Luciana Angélica, livro é bênção demais. Kátia, eu estou sendo poderosamente edificada. Pastor Fernando também. Eu tenho um livro muito edificada com cada capítulo. Vocês estão acompanhando fielmente? Precioso isso, hein? Glória a Deus. Júnior Abrantes, um abraço para você, Júnior. Tudo de bom. Miguel Neto está aqui também acenando. Um abraço para você, Miguel. Hoje eu quero falar com você sobre sacerdotes do Espírito Santo.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, lembrando que nós estamos na segunda semana do nosso jejum. Na segunda semana, na primeira semana, melhor dizendo, nós falamos sobre a vida cheia. Agora nós estamos falando sobre o seu ministério. Por quê? Você ter um ministério abundante, que desfruta de favor, desfruta de unção, é resultado de uma vida cheia. Então, uma vez que a sua vida foi cheia na primeira semana do jejum, na segunda semana, Deus quer encher agora o seu ministério, a sua célula, o seu discipulado, né? Você que é discipulador, o seu discipulado, você que é líder da sua célula. É a vontade de Deus que você cresça, frutifique. É a vontade de Deus que você avance. Falando em avance, mande essa live para 5 pessoas. Eu vou ler o texto aqui, se alguém quiser colocar para mim. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você foi feito, primeiro você é propriedade exclusiva de Deus, você foi comprado. O pastor Vanderli está conosco também, agora o Esdras, Patrícia Souza, seja bem-vindo, todos vocês, Divina de Assis, Mateus Valadares, obrigado. Olha aí, vós porém sois o quê? Raça eleita, você foi eleito, você foi escolhido pelo Senhor. E diz também que você é nação santa. As pessoas pensam que a nação santa é o Brasil. Deixa eu te falar, não tem promessas para o Brasil. O Brasil, na verdade, está debaixo de juízo. O mundo jaz no maligno. Mas não é só o Brasil não é por causa do atual presidente que ele está debaixo de maldição não. É todas as nações, o mundo jaz do maligno. Mas tem uma promessa para a igreja: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós somos a nação santa, povo de propriedade, mas você foi feito sacerdote real. Hoje eu quero falar sobre sacerdotes do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, ontem eu falei disso no CTL, a igreja primitiva não é a igreja perfeita, mas é a igreja modelo. Foi a igreja modelo que os apóstolos edificaram. Então temos que olhar para essa igreja, temos que olhar para a forma como eles viviam, temos que olhar para a maneira como eles edificaram a igreja, temos que olhar como eles fundamentaram o ensino, as bases. Por que nós somos uma igreja, a Videira é uma igreja apostólica? É porque nós temos aqui apóstolo no nosso meio? Se bem que poderíamos dizer que o nosso líder, o pastor Luiz, é um apóstolo, ele tem essa unção apostólica. Mas deixe-me dizer, nós somos uma igreja apostólica não é porque temos pessoas que têm um título de apóstolo. Somos uma igreja apostólica porque nós estamos aqui para sustentar o ensino apostólico. Você sabe, a igreja primitiva, nós olhamos que aqueles irmãos, e toda a nossa visão, igreja em célula, o fato de, a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, uma igreja de ministros, foi baseada olhando para a igreja primitiva em Atos. Agora, deixa-me dizer algo para você, qual foi a chave? O que nós olhamos para a igreja primitiva e podemos perceber o sucesso, o crescimento, a abundância, a vida que tinha naquela igreja? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles adquiriram simpatia de uns de fora. A Bíblia diz que tinha milagre entre eles, havia abundância de dons. Por que eles receberam tudo isso? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam revestimento de poder. Se você for observar, nós podemos usar o exemplo de Pedro. Pedro, em um certo momento, Pedro tem medo de testemunhar acerca de Jesus para uma serva, para uma mulher. Sabe assim que, quando eu digo mulher aqui, eu estou dando a ênfase, não é porque eu estou diminuindo não.
é porque é o seguinte: se fosse diante de Pilatos, o rei, né, se fosse diante de César, se fosse diante de uma autoridade de Caifás, não, foi diante de uma serva, para ver que ele estava com medo, ele tinha medo. Agora, depois que o revestimento de poder vem sobre Pedro, a Bíblia diz, olha o que diz Atos 5,14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto como homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Meu Deus, o que aconteceu com este homem? Revestimento de poder. Você sabe o que nos faz testemunhar de forma corajosa? O que nos faz ser sacerdotes do Espírito Santo? Porque você sabe, muitas pessoas na igreja hoje já receberam a identidade de sacerdote, mas por que não flui como sacerdote? Por que não tem autoridade para confrontar obras do diabo? Porque muitas delas não lideram nada, não lideram grupo algum, não estão envolvidas em célula, não evangelizam, têm vergonha, têm medo, vivem à mercê das promessas de Deus. Por quê? Porque não são ainda sacerdotes do Espírito Santo. É necessário ser sacerdote do Espírito Santo. O sacerdote no Velho Testamento era a figura daquele que ele tinha acesso até Deus, ele recebia então instrução, conhecimento, recados de Deus, podemos dizer assim, e ele ministrava ao povo. Então a função do sacerdote é dupla: é ir até Deus e também manifestar o que ele recebeu de Deus aos homens. Hoje nós também somos sacerdotes, mas somos sacerdotes do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos capacita a pregar, é o Espírito que nos capacita a orar. Às vezes você está no seu consultório, no seu trabalho, na sua empresa, às vezes você é um funcionário de uma empresa, mas você é um sacerdote do Espírito Santo. Você está trabalhando ali, cumprindo uma carga horária, sendo fiel, né, ao seu horário, sendo fiel à sua função, desenvolvendo bem o seu papel. Mas quando aparece uma pessoa precisando de cura, de salvação, você não precisa conduzir essa pessoa até a igreja, você não precisa fazer um convite para ela ir domingo, ou então para ser salva somente no encontro. No intervalo, ou no momento que você sai do seu trabalho, você procura aquela pessoa e fala: olha, eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Por que você pode usar essa ousadia? Às vezes de forma simples, com a entonação da sua voz, com o seu jeito. Às vezes você está ali falando, né, talvez prestando um serviço para uma pessoa, e aquela pessoa diz: nossa, eu estou sofrendo tanto. E às vezes você foi fazer apenas uma venda para ela, mas você tem que lembrar que além do vendedor, você é um sacerdote do Espírito Santo. Além de um médico, você é um sacerdote do Espírito Santo. Além de um funcionário, de um vendedor, você é um sacerdote do Espírito Santo. Além de ser um escritor, um influencer, você é sacerdote do Espírito Santo. E quando as pessoas não são atendidas nas suas necessidades naturais, é porque elas estão precisando de algo espiritual, elas estão precisando beber de uma água que mata a sua sede. Aí é nessa hora que você, como sacerdote do Espírito Santo, libera uma palavra de cura para as pessoas. É nessa hora que uma pessoa oprimida vem até você, você ora com ela, ela fala: nossa, não sei o que aconteceu, mas parece que eu estou sentindo leve, é porque ela foi liberta. É nessa hora, você é uma pessoa simples, normal, está trabalhando em empresa no dia a dia, mas lá naquele lugar, você é um sacerdote do Espírito Santo, você se conecta ao céu, o céu se conecta a você, e é nessa hora que você ministra vida para aqueles que estão mortos, ministra cura para os que estão enfermos, ministra uma palavra de esperança talvez para aquele que está mal. Às vezes você é um cabeleireiro que está cortando o cabelo de alguém, um barbeiro, fazendo, né, o seu serviço, e aquela pessoa entra ali triste, aí você sente algo. Nessa hora você está fluindo, sabe em qual unção? Na unção sacerdotal. É aquele que vai até Deus, mas é aquele também que conduz Deus até as pessoas. Você sabia que você é como uma ponte? Você é aquele que liga o pecador até Deus, um homem que está sem esperança,
sem salvação, sem saída, talvez está perdido, talvez vive na angústia, vive oprimido por demônios, vive preso em vícios, mas quando você chega até Ele, os céus se manifestam através de você. Sabe por quê? Porque como um sacerdote, você agora, isso é muito precioso, como sacerdote você se tornou a habitação de Deus, e você ministra Deus para essas pessoas. Nós estamos fazendo aula aqui no CTL, quase 80 alunos, 79 inscritos, e muitos falam: pastor, tem dia que eu estou tão cansado, tão mal, mas eu lembro que está sendo tanta unção as nossas aulas, e aí, quando eu chego aqui, você fala com tanta propriedade, tanta unção, e eu sou tão tocado. Por que eu faço isso? Porque Deus me colocou esse encargo de ser um sacerdote do Espírito Santo. Mas você sabe qual que é o meu maior encargo? É treinar outros que estão aqui para ser também sacerdote do Espírito Santo. Cada crente é um ministro. Agora, lembre-se de algo: não existe sacerdócio sem revestimento de poder. Se você ainda anda tímido, se você, isso, pastor Renato, somos sacerdotes, somos farol, somos ponte, somos abrigo, somos flechas. Se você ainda está tímido, preocupado, com medo, é porque você, como sacerdote, não... Por isso que é importante você adquirir o livro. Não estou preocupado com venda não, porque como eu te disse, nem eu fiquei responsável por isso. Me preocupei com outras coisas, no pastor da minha equipe. É porque às vezes você... Obrigado, Esdras. Nossas aulas estão sendo surpreendentes mesmo. Somos o sal da terra. Por que é importante você adquirir o livro? Porque você tem, ao ler isso, você tem revelação, conhecimento. Você às vezes é tímido, talvez você não tenha autoridade para orar. Você chega num lugar, você sente vontade de orar com uma pessoa, vontade de falar de Deus para ela, mas você fica tímido, porque você ainda precisa ter revelação do ser sacerdote do Espírito Santo. É diferente de apenas ser um sacerdote. Eu estou acrescentando algo aqui, mas não é acrescentando por minha conta não. Pedro, ele nasceu de novo. Pedro, foi revelado a ele a identidade do sacerdote, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, aí ele se transformou em um sacerdote do Espírito. Vê a diferença? Quando você ainda é tímido, talvez tem medo, talvez permite até mesmo, e não receba isso como acusação, condenação, né? Às vezes com covardia. Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer encher você com o Espírito, Ele quer encher você de unção. Sabe para quê? Para que você possa transbordar por essas vidas. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um relato de um Pedro, às vezes, subindo, descendo. Outrora ele tinha revelação de quem era o Cristo, depois ele já dava lugar para o inimigo. Mas depois do revestimento de poder, que ele se transforma em um sacerdote do Espírito, você não vai ver mais Pedro com essa oscilação. Você vai ver agora um Pedro ousado. Pedro é preso. Quando ele sai da prisão, você sabe o que ele diz às autoridades? Autoridades, vocês estão nos proibindo de falar deste nome, mas eu quero dizer, não existe outro nome pelo qual os homens serão salvos. Eu vou continuar sustentando o testemunho, vou continuar falando deste nome, porque importa obedecer a Deus do que a homens. O que mudou? É o mesmo Pedro, é o mesmo Pedro, mas o que mudou? É que agora ele não é somente um sacerdote, ele é um sacerdote do Espírito Santo. E você recebe sacerdócio, você recebe revelação, você recebe essa autoridade, essa identidade, sabe para quê? Para governar. O primeiro homem falhou. O Senhor falou o que para ele? E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. O Senhor mandou ele dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eita! Sobre todo o quê?
o animal que rasteja pela terra. Eva conversou com quem? Com o animal que rastejava pela terra. Tudo indica, tudo mostra que Adão falhou no seu sacerdócio. Ele falhou, você sabe, em posicionar-se. Eu gravei um Reels uma vez, vou até colocar ele no meu Stories hoje, falando disso. Qual foi o problema do Éden? A serpente falou, Eva falou, mas Adão não falou. E porque Adão não falou, ele permitiu, porque ele não usou da sua autoridade para ser sacerdócio naquele momento, a serpente entrou, a serpente falou, e a serpente fez todo tipo de bagunça. Deixa eu te falar uma coisa. Uma tragédia tem acontecido nos lares, nas escolas, nas empresas, em vários lugares. Sabe por quê? Porque os sacerdotes têm se calado. O sacerdote às vezes tem se acovardado. Qual que é a tendência de alguns homens quando ficam chateados? Ficam emburrados, não falam nada, ficam tempo sem falar nada. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, principalmente você homem, serve para todos, mas principalmente para você que é o sacerdote da sua casa. Quando você se cala, o diabo se levanta para falar. Por isso, nós precisamos nesses dias de jejum, levantar-se nessa unção para falar. Falar o quê? Entrar em concordância com Deus, falar das promessas para os seus filhos. Você é abençoado, você é bem-aventurado. Falar para a sua esposa. Você sabe, maridos, às vezes a sua esposa é atacada na mente, às vezes ela passa o dia ali, o diabo está atacando ela. Precisamos de sacerdotes que cubram a sua casa com palavras de proteção, de cuidado. Precisamos de mães que entenderam que são sacerdotes na vida dos filhos e cubram os filhos de ataques do diabo. Não é normal crianças que dormem à noite e acordam sempre na madrugada falando que tem sonhos, pesadelos, sempre. O que está acontecendo com essa criança? Ele está sendo atacado pelo diabo. E o que precisa? Do pai, todos os dias antes de dormir, ir lá no quarto dele, em colocar as mãos sobre a cabeça dele e dizer: como a autoridade que o Senhor me constituiu, eu te abençoo. Você vai dormir o sono do justo abençoado, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à nossa casa. O que nós precisamos? De líderes, de pastores que se levantam para confrontar obras do diabo. Ele vê que a sua equipe está apática, gente desistindo, gente querendo. O líder precisa, sabe, naquela semana às vezes apregoar ali um jejum e orar, chamar os discípulos dele para orar num prédio, impor as mãos na cabeça dele e orar com os líderes e declarar: você é ungido, você é abençoado. Precisamos de sacerdote do Espírito Santo. Você sabe qual foi a primeira característica que nós vemos de uma ação do Espírito após os discípulos serem cheios do Espírito? Eles começaram a falar. Autoridade, a unção é para falar, não é para oprimir. Não usamos a nossa boca para oprimir a esposa, para oprimir as pessoas, para oprimir os funcionários. Não. Talvez você, estou vendo aqui a Amanda está vindo para o nosso meio agora. Se você fica em casa ou você trabalha em casa, Deus te deu autoridade para você comandar. Às vezes você percebe que seu marido chega nervoso, talvez o dia dele foi tribuloso. Enquanto ele entra para tomar um banho, coloca um louvor, vai lá dar um abraço nele, pega na mão, fala: amor, vamos orar aqui agora? Queria orar com você. Você é sacerdote, você tem autoridade. É ataques às vezes do maligno. Alguns é ataque de enfermidade, constantemente filhos ficam doentes, constantemente um sara e o outro melhora, o marido, a esposa, ataque. O sacerdote precisa se levantar para comandar, mas não é assim, em nome de Jesus, não, comandar, em nome de Jesus, eu ordeno que esta enfermidade bate retirada, a minha casa é guardada, minha família é guardada. É isso, ousadia do Espírito. Então, existe a diferença entre ser sacerdote e ser sacerdote do Espírito Santo. Os dois é a mesma coisa, mas eu estou acrescentando algo. Estou colocando aqui algo, estou fazendo um upgrade aqui. Estou acrescentando algo. Sabe o que significa?
Estou levando você a um nível para entender que o sacerdote do Espírito Santo é aquele que usa da autoridade, não é aquele que apenas tem um título, é aquele que tem realidade, é aquele que coloca em prática, é aquele que realmente flui nessa unção. E eu vou dizer, você não se tornará, você já é. Repita após mim: eu já sou sacerdote do Espírito Santo. Eu já sou. Por último, uma vez que você já tem a unção, você também tem, sabe o que? A identidade. Diga assim: uma vez que eu já tenho a unção, automaticamente eu vou fluir na identidade. Eu quero declarar isso na sua vida: você vai fluir na identidade sacerdotal. É tão interessante, quando Deus mandou Moisés ir falar com Faraó, o que Moisés falou? O que Moisés falou? Êxodo 13:11. Eu estou fazendo aqui um pequeno resumo. Você tinha tanto que ter esse livro para você ler o capítulo inteiro, para você meditar, confessar isso. Hoje o pastor Felipe Soares, ele disse que foi cheio do Espírito só lendo o capítulo do livro. Depois da oração aqui, ele leu o capítulo e falou: pastor, que capítulo poderoso. É por causa disso. Nesse capítulo eu estou reafirmando a sua identidade. Você sabe, Moisés falou assim para o Senhor. Moisés, ele estava diante de uma tarefa impossível. E o que Moisés falou para o Senhor? Quem sou eu? Esse é o problema. Deus nos coloca diante de desafios. Às vezes o seu desafio é no seu trabalho. Às vezes o seu desafio é falar no seu trabalho para as pessoas. Mas o que Moisés falou? Quem sou eu? Quem sou eu? A pergunta tem sido muitas vezes, desde então: quem sou eu? Quem sou eu? Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, acreditamos na mentira da insignificância. Nós não somos nada. O Senhor falou: Moisés, você vai diante de Faraó, você vai usar da sua autoridade sacerdotal e vai ordenar para Faraó mandar o povo sair. Talvez a gente pense que Faraó é é uma pessoazinha assim, que tipo um líder de bairro, de comunidade. Não. O Egito era potência, era como se fosse os Estados Unidos, a maior potência desde então. Faraó era como se fosse um dos maiores presidentes, o presidente dos Estados Unidos. Não esse aí que está aí hoje, não, tem misericórdia dele, mas como se fosse um presidente mesmo dos Estados Unidos, da maior nação. Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para pastorear uma igreja grande? Uma grande igreja? Quem sou eu para ser uma líder de criança? Para dar uma aula? Quem sou eu para ser uma anfitriã? Quantos de nós caímos nessa mentira de estar, sabe, é uma mentira do diabo que fala na nossa mente: quem é você? O diabo sempre vai checar a sua identidade sacerdotal. Sabe como que o diabo faz isso? Levando você todos os dias a viver na introspecção. O que é introspecção? O que é introspecção, gente? Introspecção é tirar os olhos de Cristo das promessas e ficar olhando para você. Ficar olhando: não, eu não dou conta. Não, esse desafio é grande demais. Essa reforma eu não vou conseguir. Essa mudança agora não. Não, acho que eu não consigo. Não, eu não sei o quê. Para com isso. Deus não errou quando Ele escolheu você. Deus não errou quando Ele escolheu você. Deus não errou quando Ele salvou você. E Ele não só te salvou, Ele te salvou para um propósito. Introspecção é ficar olhando para si. Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho as ferramentas. Quem está no centro? Eu.
Eu falo isso para os nossos pastores, eles são homens de Deus, mas infelizmente eles não desfrutam de mais favor, alguns de mais milagre, porque o diabo engana eles vivem na introspecção, o tempo todo olhando. Mas eu não tenho a capacidade que o pastor Francisco tem de falar, aí eu não consigo fazer como ele faz. Quem sou eu diante do pastor Aloysio? Não sei o que. Introspecção e comparação é literalmente a ladra da sua fé. Sabe o que rouba a sua fé? Introspecção e comparação. Além de ser pecaminoso isso, você peca quando você fica se comparando. Para de olhar para si, para de olhar para os seus defeitos, para de olhar para a sua incapacidade. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou capacitada, eu sou capacitado, eu tenho a unção dos santos. Essa unção me ensina sobre todas as coisas, essa unção é verdadeira, ela me capacita. Todas as vezes que ficamos olhando para as nossas deficiências, cedemos espaço para o inimigo. Você sabe qual que é o único espaço que o diabo tem em você? É o que você cede para ele. E aonde que você cede espaço para o diabo? Na introspecção, na comparação. Para com isso. Cada vez que você diz que você não consegue, você está reforçando essa crença. Muda isso hoje. Termina essa live hoje. Pega um papel, uma caneta. Se não tiver como o seu celular, mas eu queria que fosse um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. Ao terminar essa live, vai escrever quem você é. Eu sou ungido, eu sou ungida, sou capacitada, tenho uma unção, posso todas as coisas no que me fortalece. A unção do Senhor me ensina. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Sou mais que vencedor. Onde eu coloco as minhas mãos vou prosperar. Os céus estão abertos sobre mim. Todas as promessas na minha vida vão se cumprir. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu digo ao meu Deus: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus a quem confio. Está vendo aqui? Não estou nem anotei nada, só estou falando coisas aqui que o Espírito está colocando na minha mente. Mas você vai pegar a caneta hoje, e o meu desejo é que você encha uma folha e vire ela, declarando que você é sacerdote, declarando que você tem essa unção. Você vai escrever: eu não recebi espírito de medo, de covardia, mas recebi poder e moderação. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso? Estamos no 10º dia, eu não passei nenhum exercício, hoje eu vou te passar um exercício. Vai pegar uma folha, você vai anotar. Sabe o que você vai fazer? Você vai mandar essa live agora para 5 pessoas. 5 pessoas que precisam ouvir isso. E posso falar algo para você? Vou terminar olhando nos seus olhos. Abandone hoje a introspecção. Pare de se comparar. Coloca fim nisso hoje. Para com isso. Para de ficar entrando na internet, no Instagram e comparando sua vida com a de outro. Isso está te fazendo mal. Está roubando sua fé. Talvez o que aquela pessoa tem nem foi Deus que deu para ela, foi conquistada de outra maneira, e você fica querendo ter a vida dele. Para com isso. Assuma a sua identidade sacerdotal. Receba a unção que o Senhor já tem para você. Flua nessa unção. Flua nessa autoridade. Você vai escrever livros. Estou falando com você. Você vai escrever mais livros. Você vai escrever canções. Você vai fazer o seu passaporte, porque você vai viajar para outras nações. Tanto para, ter a sua viagem do seu sonho, mas também para Deus te usar lá em outros lugares. Para de dizer: nunca que eu consigo ir num lugar desse. Que dia que eu vou nesse lugar? Para de falar isso hoje. A unção sacerdotal vai te capacitar a fluir nesta unção. Sacerdotes do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te use poderosamente. E eu vou orar por você agora, sabe para quê? Para que hoje você vai orar com um enfermo, você vai pregar para uma pessoa, e você vai orar com uma pessoa que precisa de receber alívio de angústia, de depressão, de pensamento suicida.
Deus vai te usar hoje na vida de 3 pessoas e amanhã você vai testemunhar. Você vai orar para alguém ser curado hoje. Você vai orar para uma pessoa aceitar Jesus ou reconciliar, e você vai orar para uma pessoa que está oprimida. Se você quer adquirir o livro, me mande uma mensagem, que eu vou mandar o telefone do pastor para você, nós vamos pedir mais na gráfica. Se ninguém mais me mandar mensagem, não vou pedir, porque o livro já acabou. Amém? Está lançado o desafio. Pegue a folha agora, anote, manda a live para 5 pessoas, e você vai orar com 3 pessoas, porque você é sacerdote. Deus te abençoe.